Fala galera do Buzu 071, sejam bem-vindos e vamos iniciar a nossa viagem. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse tipo de ônibus aqui, veículos que são adaptados para se transformar em socorro mecânico das empresas de transporte. Agora eu vou chamar a vinheta, você já vai deixando o seu like para fortalecer o Buzu 071, é importante, não custa nada e bora pro vídeo! E aí, bora lá? Muito se engana quem acredita que empresa de ônibus tem apenas os ônibus regulares de sua frota convencional. Na verdade, as empresas de ônibus, elas mantêm em sua frota alguns veículos especiais para atender algumas necessidades operacionais no dia a dia de uma empresa de ônibus. E um dos veículos que são utilizados de forma cotidiana pelas empresas de ônibus e também podemos falar nos bastidores da operação são os guinchos mecânicos. E hoje nós vamos falar sobre esses veículos e uma característica peculiar dos SOS daqui de Salvador. Então é o seguinte, pessoal. Primeiro vamos falar sobre a utilização desse veículo aqui. Digamos que um veículo da frota da empresa apresentou um defeito enquanto ele operava uma linha. Então ele está quebrado em uma avenida, em algum ponto de Salvador. Esse veículo quebrado, ele não conseguiram fazer o reparo dele via o profissional de mecânica que vai de moto ou de carro pequeno. Então a empresa envia esse ônibus aqui. Esse ônibus aqui, ele consegue dar um suporte mecânico para fazer o reparo desse veículo, ou se houver a necessidade de remoção desse veículo, esse carro aqui ele é apto a fazer o hasteamento do outro veículo e trazer esse veículo até a garagem para que ele seja reparado. Agora, o ponto curioso dessa história é que desde a década de 80, as empresas de ônibus de Salvador têm a prática de adaptarem os veículos mais antigos da frota para fazer justamente esse serviço de socorro mecânico. E essa adaptação é bem simples, né? Basicamente, os bancos são retirados, a parte traseira do veículo é recortada para deixar uma parte aberta que possa levar peças grandes, e o critério de escolha é o melhor, né? Normalmente era utilizado ônibus que tinham como característica justamente a sua força. E como eu disse, a prática teve início aqui em Salvador em meados da década de 80, de adaptação desses veículos, sendo que praticamente todas as empresas de ônibus que operavam no sistema de transporte urbano de Salvador tinham algum exemplar de ônibus adaptado a SOS mecânico. E aí a gente pode listar a Capital, BTU, Expresso Vitória. A BTU ela tinha um aspecto bem interessante, que o SOS mecânico dela andava impecável por Salvador, como essa foto aí que o Gênesis tirou. E o mais bizarro que tinha era o da Expresso Vitória, que era um Scorpion que o pessoal botou à frente de buscar urbanos. Ou seja, a prática não tinha limites, amigos. Agora, para mostrar a vocês um dos ônibus mais marcantes dessa época, eu precisei vir aqui na cidade de Simões Filho, na garagem da empresa Expresso Metropolitano, para mostrar esse ônibus aqui, Ciferal Padrão Rio, Volvo B58, ano de fabricação 1992.
e mesmo após 30 anos de sua fabricação, ele segue ativo e fazendo serviço sujo, né, galera, de uma empresa de ônibus. E esse ônibus aqui, ele foi escolhido a dedo para mostrar para vocês, porque ele carrega algumas características que ilustram tudo que eu falei no início do vídeo. Então, ele é um veículo que você vê que por dentro a estrutura dele já foi toda retirada, justamente para deixar o veículo um pouco mais leve, para esse veículo conseguir rebocar outros veículos. É um veículo também que ele tem uma estrutura, a Ciferal ela tinha como característica uma estrutura reforçada, muito robusta. Então isso fazia toda a diferença na hora que a empresa de ônibus ia escolher o veículo que ia ficar como reboque. Então vamos de Ciferal, que Ciferal aguenta o tranco. E outro aspecto que esse veículo tem aqui é uma das motorizações que ficou marcada aqui no sistema de transporte de Salvador como mais robusta, né, da história, que é o motor central da Volvo, que é um motor que ele é um motor que bebe muito combustível, porém é um motor que é forte, não quebra tanto. Então, justamente por esses motivos, um veículo desse aqui que já tem 30 anos de fabricação, segue atuando na empresa de ônibus. Você vê que eles têm os equipamentos, balão de ar, corrente para reboque, e esse veículo ele segue aqui ativo e é meio que um xodó da galera da manutenção da Expresso Metropolitano. Inclusive eu vou abrir um espaço aqui para agradecer a Paulinho da Expresso Metropolitano, que recebeu nossa equipe na garagem e fez questão de mostrar todos os cuidados que a equipe de manutenção da empresa tem com esse ônibus aqui, que apesar de ostentar o nome Cidade Industrial, ele é utilizado em operações de manutenção da Expresso Metropolitano. E é isso tudo, meus amigos. Muito bom fazer um vídeo falando um pouco dessas relíquias do nosso sistema de transporte. Lembrando para vocês que por conta de uma determinação do Conselho Nacional de Trânsito, não é mais permitido esse tipo de adaptação. Desde então, as empresas de ônibus de Salvador usam os veículos mais antigos da frota no seu serviço mecânico, porém de uma forma mais convencional. E é isso tudo aí. Agora me diga aí, o que é que você acha desses ônibus? Vocês gostam dos guinchos adaptados? Qual é a memória que você tem desse tipo de ônibus? Já fui!